Graça e paz, meninas. Só canela de fogo. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui nessa noite, noite de festa, de adoração, de milagre, noite da presença, que nós cantamos, declaramos que Ele é santo, poderoso, maravilhoso, o nosso amado, aquele que nos conduz em triunfo, aquele que tem todo o poder, aquele que sorri quando um filho se rende aos pés dele, aquele que nos espera no quarto, aquele que nos espera num lugar secreto, aquele que controla nossa família, nossa casa, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso país, aquele que controla o mundo nas suas mãos, aquele que tem todo o poder de apagar e apaziguar qualquer tempestade, sobretudo as de dentro. Seja engrandecido o seu nome, Senhor. Adorado o seu nome, como nós já adoramos nessa noite. Obrigada por esses louvores. Receba como aroma suave, Senhor. Fica à vontade, doce e amado Espírito Santo de Deus, para trabalhar, orientar, curar, vivificar e trazer vida, vida abundante. Eu te amo, Jesus, e eu sei de onde o Senhor me tirou e por onde o Senhor tem me levado. Não conheço tudo, porque o Senhor é tão grande, tão tremendo. É um privilégio andar com o Senhor, uma maravilha andar com o Senhor. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome, magnifica o teu nome nessa noite. Obrigada por essa amada igreja, obrigada pela minha amiga Dani, Senhor, uma pastora verdadeira que tem me apacentado e amado e sorrido. Ah, Senhor, ela tem esse sorriso que cura. Muito obrigada pela vida dela e das suas companheiras. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, em nome de Jesus, no livro de João, capítulo 12, uma moça muito bacana, vamos falar sobre ela. O nome desse congresso, qual é, gente? Cristo, meu firme fundamento. Quando a gente lê a palavra do Senhor, que já foi anunciada aqui logo no início, 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E a outra tradução diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a nossa base segura, Jesus é a nossa sustentação principal. Eu gosto dos sinônimos e eu vou procurar alicerce, fundação, firmamento, estrutura, suporte, assento, eixo. Jesus é o firme fundamento, é o eixo da nossa vida, é o alicerce que nos mantém de pé. Louvado e bendito seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia declara que ninguém pode colocar outro fundamento além de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular da igreja, a base sobre a qual a vida cristã é construída. Oh, maravilha! Quem está vivo dá um glória. E eu gosto dessa moça, porque a gente aprende muito com ela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa moça bacana que a gente vai ouvir sobre ela e ler sobre ela, ela tinha ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E Ele quer muito falar. Ele quer contar os seus segredos aos sinceros, os profetas, os escolhidos. Tem segredos do céu para chegar na nossa vida e nós não podemos ficar distraídas, desapercebidas. E eu gosto tanto dessa moça, porque quando ela para ouvi-lo, nunca mais a vida dela foi a mesma. Toda vez que você lê na Bíblia sobre ela, ela está aos pés dele.
Seja para ouvir, para aprender dele, ou seja para chorar por uma dor muito grande, por um caos, uma tragédia que chegou na sua família, ou seja para fazer uma adoração extravagante. Eita glória! De vez em quando nasce uma canela de fogo 4x4 turbinada. Moça, bacana. Vamos lá então ler. Diz assim o capítulo 12, versículo 1 de João. Todo mundo achou? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que ela guardou isso para o dia que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Glória a Deus. Maria de Betânia. Nós vamos encontrá-la nos 4 evangelhos. Jesus gostava de estar nessa cidade, a 3 quilômetros de Jerusalém. E quando ele chegava nessa cidade, ele tinha prazer em hospedar numa casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E é tão bom saber que Jesus tinha essa natureza humana que amava pessoas e está na casa deles. A gente está convidando Cristo para estar na nossa casa? A gente prepara um lugar para Ele chegar? A gente tem arrumado um lugar que Ele tem prazer em estar? Então, essa família hospedava Jesus. E toda vez que ele ia àquela casa, tinha comida. Porque gente bacana come também, não é? Tinha uma irmã ali, operosa, trabalhadora, ela gostava de fazer comida boa, e eu penso naquelas comidas maravilhosas que essas irmãs servem para a gente nessa igreja. Sempre aquela mesa linda, que não dá tempo de comer tudo, mas mais tarde nós vamos voltar. Gente, a Marta estava trabalhando na cozinha, fazendo coisa gostosa, porque onde Jesus estava tinha gente, tinha muita gente, e homem come muito. E ela estava trabalhando, e eu imagino ela preparando aqueles cordeiros, aqueles bolos de figo, aquelas pastas de uva, e trabalhando, comida boa, mesa farta, e Jesus estava ali, e ele ensinava algo. E tinha outra irmã, mas essa irmã, ela não conseguiu sair da sala, e o lugar que ela escolheu, aos pés do mestre, para ouvi-lo. Meu Deus do céu, que coisa linda. Mas Marta sentiu que estava sobrecarregada. E ela disse: mestre, não te importas que eu sirva só? Diga a Maria que me ajude. Ela podia ter chamado do cantinho, pegado um servo e falado assim: vai lá na minha irmã, está lá na sala, os homens estão lá, ela está muito para frente. Chama ela aqui, que mulher não pode estar no meio dos homens desse jeito. Está muito atrevida. Vai devagarinho no ouvido dela e chama ela para mim. Mas Marta não fez isso não, porque ela era talvez a mais velha, e ela queria dar uma dica boa. Mestre, meu Deus, que intimidade é essa, falando com o mestre, daquela altura, os homens ouvindo na sala. Ah, mas Jesus é maravilhoso. O que Maria viu ali? Que ela não pôde sair de perto dele. O que ela viu? O que ela ouviu? Ele fala assim: aprenda de mim a ser manso e humilde de coração. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave.
Vinde a mim, que convite glorioso. Venha até a mim, deixa eu ser o seu conselheiro, aquele que sopra na sua vida vida abundante, aquele que te levanta, aquele que te renova, aquele que te vivifica. Eu tenho palavras de vida, porque em mim estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Passe mais tempo comigo, Marias. Fique um pouco mais. Demore na minha presença. Eu quero te instruir, eu quero te dar conselho, eu quero te dar direção, eu quero te dar caminho, eu quero limpar seu trilho, sua vereda. Tem muita pedra, tem caminhos tortuosos, tem lugares escorregadios. Eu quero endireitar as tuas veredas. Passe mais tempo comigo, Maria. E a voz dele também é mansa, né? É suave. O que a mulher mais fala hoje? Eu estou tão todo mundo está cansado. Fica magra, fica lisa, fica esticada. Tem cabelo bom, passa um creme aqui. Põe uma cinta, misericórdia. Diminui uns quilos, vai para a academia, prega a palavra, limpa os meninos, lava a roupa, e a máquina olha para a gente até pede misericórdia. Tchan, 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 lavando roupa dia e noite sem parar. Mais um sapato, para quê? Já sou uma centopeia, tem 1000 sapatos. Mais uma roupa de ginástica, agora com a lista aqui. Meu Deus, o Senhor fala, eu estou te esperando. Deixa eu mexer na sua agenda. Deixa eu mexer na sua vida. Deixa eu mexer no seu casamento. E eu vou abalar tudo que é necessário ser abalado. E Maria, ela está encantada, maravilhada. E eu vi o pai de Sansão, quando em Juízes ele pergunta assim, para aquele anjo do Senhor que apareceu e disse que eles iam ter um filho, que ele seria nazireu, não podia tocar em bebida, nem nas doçuras, e tinha que manter firme o cabelo, não podia cortar, e tinha que ser criado na admoestação do Senhor. Aí o marido fala assim, meu Deus, mas quem que é aquele? E ele não tinha visto. Aí ele pergunta assim, qual é o seu nome? Para que eu fale quando me perguntarem. Aí o Senhor fala assim, o meu nome? Você não sabe que Ele é maravilhoso? Meu Deus. Ele é maravilhoso para você? Fala que Ele é maravilhoso. Ele já chegou na sua vida? Ele chegou na sua casa? Ele pode entrar no seu quarto de intimidade? Fala que Ele é maravilhoso. O Senhor fala, aprenda de mim a ser mansa e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando a gente aprende dele a ser manso e humilde. Uma vez eu hospedei a pastora Ângela Valadão para um café da tarde, há muitos anos atrás, na minha casa, e ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse que ser manso é abrir mão daquilo que eu não posso segurar, e segurar aquele que eu não posso abrir mão. Ser manso é abrir mão daquilo que eu não posso segurar. Solta aí, minha filha, solta. Tudo que você está segurando, solta pela fé. Solta as rédeas, larga o controle nas mãos dele. Ser manso, vivo, quase morto. Quem já morreu? Quem já morreu? Para que Cristo seja vivificado. E essa moça estava aos pés, e Marta reclama nesse episódio e fala, você não importa. E quando ela fala, de alguma maneira, ela ofende aquela irmã. Mas uma das coisas mais extraordinárias é quando que você está aos pés do Senhor, você não fica ofendido? Fica. As pessoas ao lado podem criticar, podem zombar. Você está muito doida, você está fanático, você está gritando demais, você está falando demais, você prega demais, você vai demais na igreja, você ora demais. Os Sanbalates e Tobias vão tentar nos frear de todas as maneiras, mas nós estamos fazendo uma grande obra, uma construção dentro de nós.
Deus está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. E aí Maria só olha, porque o justo juiz estava ali, aquele que nos justifica, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o advogado fiel. E ela fica ali, e Jesus fala: Maria, Marta, Marta, você está ansiosa, distraída com muitas coisas, preocupada, não é? Mas uma só é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. O Senhor elogiou a forma de Maria estar aos pés dele. E o outro episódio que a gente vê Maria tão tremendamente é quando Jesus está naquela cidade e ouve que Lázaro, aquele amigo, o irmão das meninas que ele gostava tanto, daquelas duas irmãs, estava morto. E Jesus ainda fica 2 dias na cidade, ouvindo que ele estava terrivelmente doente. E agora Jesus vai a caminho da cidade. Quando ele chega, Marta fica sabendo e vai correndo, fala: Senhor, se eu estivesse aqui. Ele fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala uma das frases mais lindas de toda a palavra do Senhor para uma mulher que estava desesperada porque um irmão tinha morrido. Aí ela vai para casa e fala: sim, Senhor. E ela pensa que ele estava falando da morte eterna, mas ele estava falando que até o morto ele poderia ressuscitar pelo poder do nome dele. Então Maria fica sabendo e ela sai de casa correndo. A casa estava cheia de judeus, porque quando eles souberam que Lázaro tinha morrido, aquele tanto de judeu começou a chegar na casa dela e ela estava desesperada. E quando Maria sai correndo para encontrar Jesus, ela se prostra aos pés dele. Meu Deus, há uma dor, há uma luta, há um pleito na minha alma, há uma dificuldade, há uma crise, há um tufão acontecendo, há uma tragédia que alcançou a minha família, e o melhor lugar de estar é aos pés dele. E ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a mesma frase que a irmã falou, só que ela estava prostrada aos pés daquele que ela reconhecia como aquele Senhor e Salvador. E ele chorou. Versículo tão pequeno. Jesus chorou. E ele foi lá e ressuscitou aquele irmão. Teve um tempo, eu vou abrir um parênteses. Teve um tempo na minha vida, quando o marido morreu, um príncipe, um amado, companheiro, e eu estava numa madrugada, meio que sonolenta, meio que dormindo. Tinha dormido com muitas coisas na minha cabeça, meu pensamento estava um pouco acelerado, são muitas coisas para cuidar. Eu fiquei com um filho de 19, uma filha de 18, uma de 16 e uma de 9, apaixonadas por esse pai, criados com muito zelo, um pai maravilhoso, excelente, presente. Nós rodamos o Brasil por quase 27 anos, pregando por muitos e muitos anos em encontros de casais, e pregando, ele advogado, eu sou uma arquiteta de interiores, sou uma decoradora formada aqui em Belo Horizonte. Nos encontramos no último ano de formação e agora eu estava ali sozinha e na madrugada eu estava dentro do barco. Sabe quando aquele mar estava revolto? Eu me encontrei dentro do barco e era tão grande o vendaval e tão grande as ondas que elas batiam no meu rosto, dentro da minha cama, ali na minha cama, e eu sentia até o sal, eu abatia a espuma, e o meu cabelo virava, e eu falava: Senhor, o Senhor não importa, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida. Eu falei com o Senhor igual Marta, falei: Senhor, o Senhor não importa, o Senhor está dormindo. E o vento revolto, e eu estava naquela tempestade, o Senhor me colocou dentro daquele barco, naquela tempestade, naquele tufão, dentro daquele lugar. E eu ouvi e falei: Senhor, o Senhor não importa o que está acontecendo na minha vida. E Ele levantou e falou assim: Juliane, desde o dia que você me convidou para estar no barco da sua vida, eu sou poderoso para acalmar qualquer tempestade. Eu sou poderoso para acalmar qualquer vento, cessar qualquer fúria. Eu estou em todo lugar e em todo tempo. Eu cuido da sua vida, cuido dos seus filhos. Eu sou o teu marido, eu sou o teu recurso, eu sou as tuas finanças, eu sou o provedor, eu sou o Kadosh, o Deus que te santifica. Eu te darei conselhos na madrugada.
Meu Deus, ele falou, se você me convidar para estar no barco da sua vida, eu sou poderoso para aplacar qualquer fúria, qualquer crise. Me adore. Adorar na dor é fácil? É uma oferta extravagante que você só pode dar no lugar do vale da sombra da morte. E quando você oferta a Ele, essa adoração sobe, você sobe com Ele, porque você morre para Ele crescer. Você desce para Ele subir e você tira tudo que você acha, que você pensa, porque tudo que podia ser abalado na minha vida foi. As finanças abaladas. Minha mãe, minha melhor amiga, minha preciosa, que eu contava tudo para ela, a mulher que me incentivava, que orou por mim por tantos anos. Eu fiquei 10 anos afastada do Evangelho. Eu sou fruto de uma mãe que orou, que não desistiu, que perseverou, que foi até o fim, orando pelos 8 filhos que ela teve. Caçula, um dia a Bíblia que ela me deu, Junior, foi aberta dentro do quarto aqui em Belo Horizonte. Queria tanto morrer, e aí abri aquela Bíblia, a Bíblia saltou aos meus olhos, Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Glória a Jesus! A palavra chegou do meu quarto, 10 anos fechado. Uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe, Junior. E o inimigo querendo me matar, para me pular do 12º andar de um prédio onde eu morava. Para bater o carro, fazia 3 horas e meia daqui a Valadares para morrer na estrada. Viver não era bom, porque aquele pai que eu amava tinha ido embora. Não, mãe, onde estava Deus quando meu pai foi embora? Mas o Senhor chegou, porque eu falei, Senhor, fala comigo. O Senhor fala com tanta gente, fala comigo através da tua palavra. E Ele disse, a minha mão não está encolhida. Eu sou poderoso para te tirar do buraco, da depressão, da angústia, da vontade de morrer, de suicidar. Eu sou poderoso. E Ele me puxou. Fui numa igreja, e quando eu fui naquela igreja, nunca mais eu fui a mesma. Porque quando aquele pastor, que era então da minha mãe, transferido para cá, eu ouvi aquelas palavras, eu comecei a chorar dentro da igreja e rir ao mesmo tempo. Eu fui invadida pela glória dele. Eu falei, Senhor, o que eu estou sentindo é tão bom. Se depender de mim, eu quero ser uma pregadora. Eu não sabia que ele ouvia. Meu Deus, eu quero pregar a tua palavra, porque eu estou sentindo é muito bom. Porque se você estiver curado por dentro, ninguém te segura por fora. Por dentro tem que acontecer um negócio santo, amém, irmã? E aquele azeite veio sobre a minha vida. Eu comecei a ficar gostando mais de Jesus do que de tudo. As músicas dele me interessavam. Agora eu pegava aqueles CDs endemoniados que eu ouvia no carro, já queria morrer, e eu pegava e jogava tudo no lixo. Ninguém me mandou, mas não entrava mais nos meus ouvidos músicas que não falavam do Cristo vivo que tinha me levantado, me libertado das trevas para a sua maravilhosa luz. Falei com a mamãe assim, eu preciso batizar. Meu Deus, a mamãe pulou até do outro lado. Tanta maravilha. Eu tenho pressa. Eu chorava demais, gente, no dia do meu batismo. Parecia que, meu Deus do céu. Eu cortava roupas. Eu desfilei um tempo, não gostava daquilo, mas fui convidada. Procurava ser amada. E eu cortava roupas que eu falava, isso não serve para mim. Entrava na gaveta, puxava, está muito sensual. Lixo. Templo do Espírito Santo é meu corpo. Então isso não é para ser mostrado, não. Eu quero tampar porque eu tenho marido e ele é Jesus. Eu quero proteger a minha mente. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme em ti, porque ele confia em ti. Perfeita paz tem para a mente que confia nele, e para confiar tem que conhecê-lo. Me conheçam. Passe mais tempo comigo. E a minha conversão foi assim, por isso que eu gosto da Maria, porque ela é extravagante na adoração. Esse aniversário não serve para mim. Então fui saindo das redes. Conheci meu esposo, orei primeiro pela sogra, já contei esse testemunho, é forte. Quem não casou ainda, ora pela sogra. Uma dica boa, né? Menina, apaixonei com a sogra, chegou lá, veio de carona comigo para Belo Horizonte. A mulher apaixonou comigo e fez propaganda de mim. Meu telefone toca, quem que era, gente? O filho da mulher, vocês não estão ligadas, não?
nos casamos. Foi muito bom. E começamos a andar. Não podíamos ter filho, e Deus deu os filhos, deu o nome, deu o dia que eu ia nascer. E eu falei, Senhor, eu quero te ofertar no dia que essa criança nascer. A primeira criança, o Caleb, Deus deu o nome. Ele falou a data e o dia que eu ia engravidar, porque meu marido foi diagnosticado estéril. E eu estava orando no monte, Deus falou, daqui 3 semanas você terá uma resposta, uma vitória que você quer muito. E Deus me deu, então, aquela data, e eu fui fazer o teste, eu estava grávida. E eu queria distribuir na terra algo que glorificasse esse Deus que tinha mexido na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. Ele falou, dê Bíblias de presente quando essa criança nascer. Eu liguei para a Sociedade Bíblica do Brasil e encomendei muitas Bíblias. E aquela criança, então, ofertou na terra. Foi o primeiro livro que meu filho ganhou e o primeiro que ele presenteou. Cerca de 100 famílias receberam a Bíblia Sagrada. Passou 1 ano e 6 meses, como Jesus não faz um milagre só. Ele falou, eu plantei outra semente no seu ventre. Então, engravidei de novo, ele deu o nome, Ana Carolina, Ana de Eucana, a mulher de oração que orou por um filho e devolveu o Senhor ao templo para ser criado. Então, nasceu Ana, maravilhosa, perfeita, e eu distribuí Bíblias na terra e liguei para a Sociedade Bíblica do Brasil. Falei, minha filha, caixas de Bíblia. E fui para o hospital, mala da grávida, mala da Bíblia e mala do neném. Passou 1 ano e 6 meses, o Senhor falou, não terminei a obra no seu ventre, coloquei outra semente no seu ventre. Falei, meu Deus, virei uma coelha. Todo ano um menino vai nascer. E nasceu então agora a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus deu os versículos, e cada Bíblia que eu distribuía na terra, as Bíblias vinham com o versículo do nome que Deus tinha dado. E como é bom andar com Jesus. Como é maravilhoso conhecer Jesus. Como é bom ter Ele como firme fundamento, o alicerce, o esteio, a pedra de esquina, a pedra angular que sustenta a nossa vida como igreja do Cristo vivo. 40 anos o Senhor fala, celebra a vida, meu adversário já quis te matar, mas você está viva. Eu fiz uma festa muito grande, arrumei o menino, arrumei as meninas, chamei o povo, tinha bombom, mas os garçons distribuíam Bíblia na final da festa, e o povo ganhou a Bíblia foi distribuída. 43 anos, estava muito cansada, anêmica, vitamina D ruim. Falei, meu Deus, acho que eu estou pregando demais, eu não paro, vou para lá, vou para cá, vou para lá. O Senhor falou, agora ali. Um dia uma irmã da Batista me ligou e falou, irmã Juliane, a senhora prega no cemitério? Eu falei, o quê? Falei, prego, minha filha, o que é? É o dia dos finados, nós vamos lá fazer um trabalho evangelístico, e a camisa é, não vá para a sepultura sem ele. Eu falei, pode pôr meu nome que eu estou indo. A irmã me ligou, falou, irmã Juliane, nós estamos na administração de empresa, faculdade, na hora do recreio, nós estamos fazendo culto, a irmã prega na administração, pode pôr meu nome que eu estou chegando. E os gritos iam, aleluia. Eu não tenho força, mas Ele tem. Eu não tenho poder, mas Ele tem todo o poder. Eu não faço milagres, mas os milagres já começaram nessa amada igreja. E Ele é poderoso para nos manter de pé. 43 anos. E o médico falou, vou intervir na sua saúde, quinta-feira, 9 da manhã, eu vou introduzir, porque a senhora está com fluxo de sangue muito grande, anêmica, isso, e vou impedir. Aí eu cheguei em casa, coloquei minha bolsa no armário, o Senhor falou assim, filha, ninguém te toca. Eu abri a sua madre e só eu fecho. Aí liguei para o médico, falei, aqui, eu vou desmarcar o negócio do hospital. Eu fui tomar banho para pregar num congresso de mulheres. Daí 2 semanas e o Senhor falou, filha, olha como que está seu corpo. Eu pus outra semente no seu ventre. Falei, Senhor, eu não acredito nisso não. Ele falou, pus. E eu comecei a mudar. Eu falei, meu Deus, a Sara vai comprar as fraldas com 100 anos. Eu fiquei preocupada, irmãs, mas o Senhor conversa tudo com a gente, bom? Ele fala, eu vou te ajudar. Eu tive 3 crises de pânico, muito fortes, não podia tomar remédio. Até os 4 meses eu fui mais ou menos bem, depois fui para os Estados Unidos,
Eu e meu esposo fizemos uma agenda ali, em alguns estados, preguei a palavra e não tinha contado nada para os meninos, nem para minha mãe, minha ajudadora eterna, com as babás, que Deus cuidava de tudo quando eu ia pregando para lá e para cá. E quando eu cheguei, eu reuni os meninos, reuni a minha mãe e falei, gente, a mamãe está grávida. Os meninos pulavam no sofá, pulavam em mim, pulavam no meu lindo, e todo mundo pulava muito, e a mamãe tombou assim. Vó, né? Vó, não é bacana? Vó é tudo. Vamos aplaudir as avós aqui. Gente, quem tem uma avó, dá glória a Deus. Minha mãe cuidava dos meninos, lisava os meninos, dava banho nos meninos, mas maravilhosa. Desliguei a agenda, desliguei o telefone, ninguém podia me chamar para nada, e eu estava então na caverna. Eu precisava de oração todos os dias para que aquela gravidez rompesse, tinha muito cansaço, e eu falava, Senhor, eu preciso hoje dormir. E aquele dia, e mais um dia, mais uma vitória, mais um dia, mais uma vitória, e chegou o 8º mês, eu tinha que respirar fundo. E hoje eu estava lembrando do texto, parece que é Salmo 94, que diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já te domina no íntimo, o consolo do Eterno traz alívio à nossa alma. O Espírito Santo Consolador, aquele que conforta, aquele que nos guia, aquele que nos vivifica, aquele que nos conduz. Ele sossega nosso homem interior. A ansiedade está dominando muitas mentes e corações, e no poder e na autoridade do nome de Jesus, nessa noite cai por terra toda ansiedade e preocupação excessiva na sua alma. 8º mês, eu falei, Senhor, o Senhor não deu o nome dessa criança, como vai ser o nome dessa criança? E o Senhor falou comigo, o que você mais precisou nesses meses, filha? Eu falei, Senhor, eu precisei de esperança. Ele falou, esse será o nome dessa criança. E o texto da Bíblia que você oferecer na terra será Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Distribuí as Bíblias, nasceu esperança, linda, maravilhosa. Mãe acha tudo lindo, né? O médico, numa clínica que eu vim em Belo Horizonte para ver, porque fui direcionada para essa clínica, ele disse, essa criança pode ter 300 tipos de doenças, aquela palavra não foi boa para mim. Mas o meu marido falou, quem fez muito bem feito, está tudo certo. E ela nasceu perfeita para a glória de Deus. E quando eu chamo os filhos, eu chamo Caleb, perseverante, aquele que conquista. O homem que temeu o Senhor e que aos 80 anos ele disse, Senhor, dá-me aquela porção de Hebrom, porque eu estou forte como eu estava há 40 anos atrás, eu quero conquistar. Meu Deus, quando eu chamo Caleb, eu lembro do nome que Deus deu na minha casa. E quando eu chamo Ana, uma mulher de oração, e eu me posiciono porque Deus deu um nome de uma mulher de oração. E quando eu chamo Vitória, eu lembro que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E quando eu chamo Esperança, eu sou o Deus de toda esperança. Não duvides. E aí eu sou refeita, porque Ele escolheu os nomes. E a Bíblia, regra de fé e prática, palavra de Deus, preceito maravilhoso, abundância de paz tem para aqueles que amam a tua lei, e para esses não haverá tropeço. Salmo 119, 165. Essa lâmpada maravilhosa que ilumina o nosso caminho, que bota o nosso trilho com luz, porque trevas é terrível. Trevas a gente tropeça, não enxerga nada, mas quando a luz de Cristo é incidida sobre nós. E o que Maria viu aos pés dele, o que ela viu no rosto dele, o que ela ouviu na voz dele, por que ela passava tanto tempo aos pés dele? Aprenda de mim, filha, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora, no 3º episódio, Maria está nessa casa de Lázaro,
com Lázaro, seu irmão, ressurreto na mesa, comendo, Marta fazendo comida, como sempre. E era a casa de Simão, o leproso, diz o texto em outro livro do Evangelho. O leproso, que certamente já não era leproso, porque Jesus já devia ter curado aquele homem. E Maria, ela falava, eu preciso fazer algo. E ela vai, pega um perfume num vaso de alabastro. Essa pedra tão linda que vai dos tons claros até o bege. E ela comprou, acondicionou naquele vaso tão bonito, gotas do nardo puro. Diz o texto que é puríssimo. Nardo é a essência. Eu fui estudar o nardo, que é uma planta lá nos picos do Himalaia, que vinha com tanta dificuldade nos jumentos até chegar na terra daquele povo. E as moças, para casar, elas juntavam aquele perfume com muito gosto, com muita dificuldade, porque elas trabalhavam e davam e compravam aquela gotinha e colocavam naquele vaso de alabastro. E aquele nardo é feito com caule triturado e amassado, e sai aquela essência daquele óleo puro. Até hoje, as grandes empresas de perfume do mundo, os mais preciosos, usam esse óleo que tem uma fragrância marcante, calmante, tranquilizante, tão forte, um pouco do cheiro marcante de alguns perfumes que a gente já até usa e já usou. E uma gota, o trabalho de um denário, eram ali 300 denários, o trabalho de um ano, o esforço de um ano de uma jovem que guardou aquilo como ouro para suas núpcias, porque quando a jovem ia casar, ela usava aquele puro nardo nas suas noites de núpcias. E ela falou, eu preciso ofertar Jesus. E Jesus estava ali na sala, ela vem, diz o texto bíblico que ela quebra, porque ela não queria que ficasse uma gota dentro daquele vaso. Eu estava olhando que 5 ml, pensa o tanto que é pouquinho, R$495. E eu nem sei se é tão puro assim, hoje. Você imagina o quanto ela trabalhou. Você pensa no seu salário, multiplica ele por um ano. Ela foi e deu o que ela tinha, deu tudo que ela tinha. 300 denários. E ela pega e ela quebra na cabeça dele. E aquele óleo vem escorrendo até os pés. Então ela veio e ela enxuga com os cabelos. Gente, nem cabelo a mulher podia mostrar. Tinha que ficar tampadinho. Mas ela tira o cabelo, devia ser um cabelo maravilhoso, grande. E ela prostra e ela enxuga os pés dele. Com aquele perfume tão maravilhoso, que ela quebrou, tudo que eu tenho é isso, o de mais valor é isso, e eu vou quebrar no meu mestre, eu vou quebrar no meu Senhor, no meu Salvador, no meu amigo, no meu conselheiro, no meu suporte, no meu atalaia, na minha torre forte, naquele que me cura, aquele que me levanta, aquele que me restaura, aquele que sopra e fala, aquieta-te vento, acalma-te mar. Eu vou derramar o meu melhor. Mais uma vez ela é repreendida por Judas Iscariotes. Gente, mas é um desperdício. E ela não liga. Ela não fica ofendida. Mulher, não fique ofendida. Tira a ofensa da sua vida, amém? Ressentimento cresce e vira uma árvore e não é boa, não dá bom fruto. Corta a raiz da amargura e do ressentimento. Hoje, na autoridade do nome de Jesus. Perdoa, libera, abre a porta e fala, pode sair, porque eu também vou sair. Toda vez que você não perdoa o seu algoz, você vai para a cama com ele, e ele abraça no seu cangote. Os soldados, quando eram pegos, colocavam um morto nas suas costas, e eles tinham que ir de joelhos, arrastando aquele morto em carne putrefata nas costas. Você já pensou a cena, quando a gente não perdoa? A gente carrega aquela pessoa e a carne vai apodrecendo e apodrece a nós. E nós ficamos detidas em lugares terríveis. Deixa a luz entrar. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. E amar é uma decisão. Amar não é sentir, amar é servir, não é? Quando essa moça fez isso, ela foi extravagante na sua
adoração. Parece que o Bill Johnson falou uma frase que eu gostei muito, eu não quero ser infiel, mas é mais ou menos assim: ninguém que está parado gosta de uma fé ousada, porque incomoda quem está parado. Uma fé ousada é ofensivo para quem está parado. Tenha uma fé ousada, levanta seu preço, alegra o seu coração, desperta a sua alma para conhecer o Deus que por você tudo executa, o Deus que não está morto, está vivo. Ele é fundamento, e se é fundamento a casa não cai. É torre forte. Eu reuni os meninos numa noite de choro e falei: olha, meu WhatsApp é o versículo 1 do Salmo 18. Vamos decorar, meus filhos. Eu quero ler para vocês agora. Desde que meu marido morreu, as pessoas que me ligam não acham uma foto, mas acham o firme fundamento da minha vida no meu WhatsApp. Diz assim o texto, uma declaração maravilhosa, e o autor fala, porque é muito fácil estar no coletivo e falar: nós te amamos, Senhor. Mas o autor do texto do Salmo canta lindamente: eu te amo, Senhor, força minha. É muito bom falar de uma forma pessoal: Senhor, eu não sei quanto aos outros, eu não sei o que eles querem fazer, mas eu decido te amar. E diz o texto: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, fala rocha. A minha cidadela, cidadela. O meu libertador, libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte. Aleluia. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E falei para os meus filhos: vamos decorar esses 9 nomes. E eu quero viver para vê-los vivendo e andando na verdade, que é o Senhor. Quando Maria derrama esse óleo, sai cheiro e perfuma toda a casa. Aquilo que a gente derrama diante do Senhor perfuma o ambiente, amém? Se nós somos uma bênção, a bênção que nós somos é extravagante e ela será uma onda para abençoar todos quantos nos rodeiam. Amém? As pessoas vão sentir um aroma saindo de nós, porque o Senhor fala: vocês são para mim o bom perfume de Cristo, e em todo lugar você vai exalar o cheiro do meu conhecimento. É o conhecimento dele, não o nosso. Nós descemos para que ele suba. Vocês são o bom perfume de Cristo. Que cheiro que sai da nossa vida? Qual cheiro sai da nossa fé? É cheiro de coisa podre ou é cheiro de vida? Senhor, eu creio. Senhor, eu prossigo porque eu vejo o Senhor levantando a minha vida. Oh, Jesus, obrigado que não caiu. Eu ando mais uma milha. Eu quero contar um caso engraçado. Está animada para rir? Eu estava no consultório do meu irmão, ele é médico ultrassonografista. E eu já tenho uma pastinha, porque eu já passei dos 57, estou fazendo 58 esses dias. Quando eu cheguei, minha filha, no médico com a pastinha, quem tem uma pastinha? Ninguém, né? Vamos queimar essa pastinha, lançar lá no Rio. Menina, eu com a minha pastinha, fui fazer os exames de ultrassom, estou ali sentada, o consultório estava um pouco cheio. De repente, chega uma irmã muito amada do meu lado, falei: irmã Juliane, é você que está aqui, saudade de ver a irmã, não voltou na minha cidade e tal. E depois ela foi, irmã. Falei: meu Deus. E ela começou a falar: eu estou muito triste, eu estou vindo do médico e eu venho aqui fazer esses exames. E eu comecei a já me condoer por dentro. Quem é assim? A pessoa começa a falar, você já fica triste, porque que ela está tão triste assim. E eu olhava para ela e falei: meu Deus. E eu pensei: alguém morreu. Porque ela está muito triste. E ela falava, e eu falei assim:
E ela falava, agora eu sei por que a minha vida é assim, eu nem casei, eu estou dentro de casa, e estou fazendo e acontecendo, e eu olhar para ela e falei, Senhor, até esqueci o nome dela, nem sei que cidade que é, mas o Senhor, meu Deus, o que aconteceu? Quem que morreu? E eu perguntei assim, minha irmã, o que aconteceu? Descobri por que a minha vida está assim. Tem TDAH? Eu falei assim, o que, irmã? TDAH. Por isso que nada na minha vida dá certo. Agora eu sei porque que nada dá certo. Tudo dá errado. E foi falando e quase chorando. E nisso eu falei, meu Deus, o povo está até ouvindo. Eu olhei para ela na mesma hora. Deus é tão engraçado. Jesus é tão comediante. Gente, ele é lindo demais, não é? Quem está dormindo dá um cocorote aí. Menina, quando eu olhei para ela, eu falei assim, irmã, você tem olho verde? Quem está tendo olho verde, minha filha? Eu falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor deu essa deixa. Ela riu. Ô, irmã Juliana. Eu falei, minha filha, seus dentes são lindos, branco ainda por cima, quem está tendo dente branco? A moça começou a rir. E nisso eu ri. Eu falei, Senhor, manda mais. Porque eu não posso deixar esse vale de ossos secos e ir embora lá, para a casa dela desse jeito. Me usa, Senhor, como a resposta do Senhor na vida de alguém. Me usa, Senhor, como a sua resposta na minha própria vida, quando eu acordar, olhar no espelho, pensar que é uma bruxa e não é não, uma mulher de Deus. Levanta, minha filha, marcha, minha filha, prossiga, minha filha. Você não está alisando banco de igreja, recebendo palavra, pepita de ouro, todo dia para ficar da mesma maneira. Marcha! Meu Deus, eu olhei para aquela mulher e falei com ela assim, minha filha, o que é isso? TDAH, nós estamos tudo TDAHzado. Ainda inventei essa sigla que eu nem sei se tem. Quem não está com problema, quem não é disfuncional, está todo mundo disfuncional, tem família perfeita, pensa se tem família perfeita. Tem família imperfeita que convida o perfeito para entrar nessa casa. E quando ele entra, tudo ele mexe e transforma e levanta e ama, põe perfume, põe óleo, põe cabelo, aleluia. Até cabelo ele põe. E eu comecei a falar com ela, minha filha, você é da igreja? Sou, irmã Juliana, eu trabalho muito na igreja. Eu falei, então, quem está trabalhando na igreja, você é uma missionária, você é uma mulher de Deus, você está viva, o TDAH agora vai te parar, agora você morreu por causa de um TDAH, por causa de um autismo, de uma hiperatividade, misericórdia! Quem que nos define é Cristo. Olha aqui, olha. Esse diagnóstico, olha, na presença dele. Pode aplaudir o Senhor. Ela falava assim, irmã Juliane, você sabe que você está certa. Eu estava quase morta, eu vim do psiquiatra agora. E ela começou a rir, eu ria, e Deus foi falando coisas tão lindas que não sei nem contar. Levantando o preço, fala assim, levantando o preço. Seu valor é o de finas joias, excede ao de rubis. Provérbios 31, 25 fala de força e dignidade são os seus vestidos, enquanto o dia de amanhã ela vai rir, porque o coração dela está firmado na rocha que é Cristo. E ela não deixa a lâmpada apagar, porque quem é a luz da casa dela é Cristo. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você brilha por causa da luz incidida em você, a luz é Cristo. Para de andar em trevas. Não fique em roda de escarnecedor, não fica detido em caminho de pecador, não fique circulando e transitando no meio deste mundo tenebroso. Seja um luzeiro, levante-se e resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do seu Deus vai nascendo sobre ti. Os povos estão na escuridão e as trevas na terra inteira, mas sobre você vai nascendo a glória do Senhor. Então ali agora era o meu encontro naquela sala de médico. Ela pegou a pastinha, a fulminante da pastinha, falou, irmã Juliane, quer saber, diante disso que a senhora está falando comigo, já estou curada. Foi nas moças do balcão, falei, aqui minha filha, eu não vou fazer exames não, eu outro dia venho, está tudo bem. Foi para casa e falou, irmã Juliane, como foi bom encontrar a irmã aqui. Eu falei, nós duas encontramos com Cristo. Eu chorava e ela chorava, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Você pode adorar Ele extravagantemente quando você ama gente, porque Ele morreu por gente, trabalha por gente, escreve o nome de gente no livro da vida. Se você gasta energia demais no seu problema, você fica morta, só em roda desse toco. Sai da caverna para brilhar, sai da caverna para glorificar o nome do seu Deus, sai da caverna e glorifica o nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que está vivo e tem as chaves da morte e do inferno na mão. Derrama o bálsamo. O que é mais precioso que você tem que entregar? Marido? Filho? Caos? Eu amo Noé, porque quando ele sai da arca, o Senhor fala: desce você, sua esposa, seus filhos, suas noras. Noé não foi procurar uma campina para construir uma casa, uma água boa correndo, límpida, no caos e depois da tragédia. Ele pegou umas pedras e levantou um altar de adoração ao Senhor. Juliane, você não sabe a dor que eu estou vivendo. Naum 1:3 diz que Ele abre um caminho no meio da tempestade. No meio do tormento, Ele abre um caminho para você passar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que uma jovem Maria entregou tudo que tinha e sempre estava aos pés dele? Porque Ele quer ensinar o que é útil e mostrar a você o caminho que você deve andar. Eu sou o Santo de Israel, o teu Redentor, o teu Deus, aquele que te ensina o que é útil e te mostra o caminho que você deve andar. Vamos ficar de pé.